Um tanque em formato de paralelepípedo reto retângulo tem em seu interior dois antepares verticais fixados à sua base e em duas paredes opostas, sendo perpendiculares a elas, conforme a figura. Então aqui eu ampliei essa nossa figura que nós temos aqui desse enunciado aqui. Esses anteparos de expressões expressíveis estão situados de maneiras a dividir a base do tanque em três retângulos congruentes, tendo suas alturas iguais à metade e a um quarto da altura do tanque. O tanque é abastecido por uma entrada situada no teto através de um duto que despeja água a uma vazão constante, sendo necessárias 12 horas para finalizar o seu enchimento. O gráfico descreve cada instante a maior altura da coluna de água dentre aquelas que estão sendo formadas ao longo do tanque e aqui nós temos as nossas alternativas. Para a gente conseguir resolver esse problema, a gente precisa utilizar um pouco de lógica para a gente entender como que vai ficar a distribuição dessa água conforme as horas. Então, o que é que vai acontecer? Num primeiro momento, a água vai entrar aqui e ela vai encher essa região aqui, essa região, vamos chamar essa região de 1 aqui, e ela vai encher até atingir a altura dessa divisória que nós temos aqui. Só que depois que ela for atingir essa altura, toda essa água aqui, ela vai ter que transbordar, porque não vai ter como ela continuando indo para cima. Não, ela vai acabar transbordando para que toda essa água fique nivelada, para aí sim a gente conseguir preencher todo esse nosso paralelepípedo. Então nós vamos ter essa outra região aqui sendo 2 e essa outra região aqui sendo 3, certo? Então, primeiro a gente vai ter toda essa região aqui sendo preenchida até atingir a altura dessa outra divisória aqui. A água novamente vai passar para o outro lado, vai transbordar no caso da região para outra e vai aumentando. Vocês concordam comigo que o nível dessa água só vai ser maior quando na região 3 e na região 2 for maior que na região 1? Porque aí sim a gente vai ter todo o nosso paralelepípedo enchendo de forma uniforme. E para a gente descobrir o quanto de tempo a gente tem para preencher todo o nosso paralelepípedo pela metade, o enunciado eles nos traz uma informação de que para preenchê-lo totalmente, a gente tem 12 horas. Só que para chegar na metade, a gente vai ter então 12 dividido por 2, que vai nos resultar em 6 horas. Essas 6 horas vai ser bastante importante, porque a partir das 6 horas, o nível dessa água vai aumentar. Ou seja, nós vamos ter primeiro um crescimento, porque dessa região 1 que nós temos, ela vai primeiramente crescer, vai chegar em um ponto em que essa água vai transbordar, porque justamente a gente está passando essa água daqui para as outras divisórias que nós temos dentro desse nosso reservatório, e depois que a gente tiver isso, nós vamos então ter um outro crescimento que aí vai até a capacidade máxima do nosso paralelepípedo. Então vamos observar as nossas alternativas. Analisando as nossas alternativas, então, a gente observa que a questão A não pode ser, porque ela não vai ficar constante até as 6 horas, como a gente tirou como conclusão aqui, porque aqui às 4 horas ela já está crescendo, e não é isso que a gente conseguiu deduzir a partir da análise e até mesmo da nossa figura aqui. Então não é uma alternativa possível. Já a alternativa B, ela vai fazer muito mais sentido com aquilo que a gente conseguiu deduzir, já que a partir das 6 horas, todo esse volume aqui que nós vamos ter, ele vai aumentar em relação a essa divisória aqui que nós temos e que ela vai ficar estável por um certo tempo. Então, ela é uma possibilidade. A letra C, ela cresce o nível da água até as 2 horas, só que ela se mantém constante até as 10 horas, o que não é verdade, porque a gente conseguiu deduzir aqui que para encher metade do tanque leva 6 horas. Como metade do tanque corresponde a essa divisória aqui, ela só vai crescer depois que for passada essas 6 horas aqui. Já na alternativa D e na alternativa E, a gente percebe que não faz sentido algum, já que o gráfico ele nos traz alguns valores em que acontece um tipo de vazão de água, sendo que não é isso que mostra o problema. Então a gente não pode considerar a questão D e nem a questão E por causa disso daqui. Então, como ficou a nossa única possibilidade, a letra B, ela vai ser então a nossa alternativa correta, porque ela conseguiu cumprir tudo aquilo que a gente conseguiu deduzir. Espero que tenha te ajudado.